Trigonometria, aula 3, arco, ângulo central e comprimentos da circunferência. Vamos começar falando sobre o arco. Na matemática, o arco é uma porção que é compreendida entre dois pontos, ou seja, são os extremos de uma curva. Então, quando falamos em arcos, falamos em partes de uma circunferência ou extremos de uma curva. Depois nós temos o ângulo central. O ângulo central é um ângulo cujo vértice é o centro de um círculo. Então, quando mais à frente a gente for falar sobre o ângulo central, a gente consegue definir melhor com o desenho apresentado. Mas, basicamente, o ângulo central ele é composto por duas semirretas que vão partir do centro da circunferência em questão e vão definir um determinado ângulo. E, por fim, vamos falar do comprimento da circunferência. Quando somamos todos os lados de uma figura plana, o que nós temos é o perímetro. No caso da circunferência, nós fazemos a soma dos arcos que vão compor o valor da circunferência. Então, o comprimento da circunferência seria o cálculo do seu perímetro. Vamos então começar a falar sobre a questão do arco. A gente vai ter uma circunferência apresentada. Essa circunferência vai ter centro O. E a partir desse centro O, nós podemos visualizar que, se marcarmos pontos distintos aqui, vamos marcar um ponto aqui e um ponto aqui qualquer, chamando esse ponto aqui de ponto A e esse ponto aqui de ponto B. O que a gente vai ter, né? Se a gente fizer essa marcação, a gente vai chegar numa denominação que seria a formação de dois arcos. Quem seriam esses arcos? Eu teria o arco AB, representação do arco AB aqui, que seria esse arco aqui, e nós teríamos um arco que seria o arco ACB. Ou seja, nós teríamos os pontos A e B determinando as extremidades de dois arcos distintos. Então, nós marcaríamos aqui um pontinho C somente para poder definir o arco maior como sendo o ACB e o arco menor como sendo o arco AB. Além disso, nós podemos falar também a respeito do que seria o nosso ângulo central. O nosso ângulo central ele vai ser definido a partir das duas semirretas que estão sendo apresentadas nesse momento aqui. A semirreta OA e a semirreta OB. Essas duas semirretas vão definir um ângulo que é dito o ângulo θ. E a medida do arco AB ela vai ser definida também a partir do ângulo central. Ou seja, o valor do arco AB vai ser igual ao valor do ângulo central. Então, o arco determinado a partir de AB é justamente igual ao valor do ângulo formado aqui no ângulo central, que é o θ. Se nós imaginássemos a questão de uma escrita para isso, nós teríamos então que AOB é congruente ao valor do arco AB. O detalhe é que esse arco AB, ele, nesse caso, como o ângulo central é igual a ele, se nós tivermos duas circunferências que são concêntricas, e um ângulo determinado central sendo dado como θ, o arco AB também vai ter valor de θ. E o arco DE também vai ter valor de θ em termos de ângulo. Mas é sempre importante frisar que para as circunferências concêntricas, nós podemos ter vários arcos, com a mesma medida, dada em graus ou em radianos, que são as medidas que determinam aí os valores desses arcos. Mas também temos que citar que, no caso aqui, se nós definirmos AB como sendo um arco que tem um valor θ de ângulo central, então o valor de AB também seria θ. E teríamos também o valor de DE, o arco DE, também sendo θ.
Só que se observarmos a figura, é importante ressaltar que o tamanho AB, quando eu esticar isso aqui, o valor desse arco aqui, ele vai ser um valor menor do que o valor do arco DE. Ou seja, o tamanho do arco AB é menor que o tamanho do arco DE. Isso se justifica pela situação de que a circunferência maior, ela acaba tendo um raio maior, consequentemente, mais à frente a gente vai conseguir mostrar isso, consequentemente, o comprimento do arco acaba sendo maior. Então, os arcos AB e DE possuem a mesma medida θ do ângulo central definido por OA, ou seja, o valor é θ. Agora, se observarmos o comprimento dos arcos AB e DE, notaremos que o comprimento do arco DE é maior que o comprimento do arco AB. Podemos dar seguimento aqui, falando então agora do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência nada mais é do que definirmos o valor do perímetro que é determinado por essa circunferência. Em outras palavras, bastaríamos pegar o valor desse arco completo e abrirmos isso e medirmos em linha reta. Então, nós teríamos que o valor do meu segmento AB seria dado como sendo justamente o comprimento da minha circunferência. E como eu vou calcular o comprimento dessa circunferência? O comprimento da circunferência vai ser dado como 2πr, onde esse π que está determinado, ele é justamente o valor de 3,141592. E esse número ele não tem um período definido. Então a gente vai dizer que o π ele é um número irracional. Um número irracional. Se houvesse um período determinado, a gente conseguiria classificá-lo e colocá-lo no conjunto dos números racionais. Porém, como não há uma periodicidade, ou seja, não há uma repetição definida, então o π é um número irracional. Dando sequência à nossa observação, agora a gente vai falar das unidades de medida de ângulos e arcos. Professor, eu já conheço essa questão das unidades de medida e eu queria somente fazer aquela adequação de quando aquela transformação de quando é grau e quando é radiano. Vai ser possível fazer isso aqui? Sim, vai ser possível. O que eu vou te dizer é que, para definirmos o que é um grau, a gente tem que pensar que a circunferência vai ser dividida em 360 partes. Então, o grau, representado pelo símbolo bolinha aqui em cima, ele é nada mais, nada menos do que 1/360 da circunferência. Isso aqui, então, é justamente um grau, que seria esse pedacinho determinado aqui nesse momento. Ó. Então, 1 grau para nós nada mais é do que 1/360 da minha circunferência. Vale ressaltar aqui que o grau ele tem submúltiplos, né? Então, 1 grau equivale a 60 minutos. Então, aqui eu tenho esse tracinho que eu coloquei acima do 60 aqui, vai ser a representação de minutos. E 1 minuto, ele tem 60 segundos, que são os dois tracinhos aqui. Então, eu posso reescrever alguns valores de ângulos determinados na circunferência a partir de valores, por exemplo, como 15 graus, 12 minutos e 32 segundos. São submúltiplos do que a gente chama de grau.
Depois do grau, a gente vai avaliar o que seria as unidades de medida para quando você tem um radiano. O que seria um radiano? Quando você tem um arco onde o comprimento do arco, ou seja, o tamanho de AB nesse caso aqui, se esse tamanho de AB, que é o tamanho do arco, o comprimento do arco, se ele for exatamente do tamanho do raio definido, então se eu tenho aqui um comprimento AB sendo igual, com ele esticadinho, eu pego o AB, coloco aqui, abro o AB aqui. Se o tamanho do comprimento AB for igual ao raio, eu tenho que o ângulo formado a partir desse ângulo central aqui é de 1 radiano. Isso seria, então, a definição de um radiano. Um radiano nada mais é do que a medida do arco AB sendo igual ao meu raio. Essa é a ideia de um radiano. Então, a gente sabe que, para a circunferência toda, nós temos que, para uma volta completa, nós temos 2 π radianos. Aí é possível fazer aquela transformação que a gente citou anteriormente, que 360 é a volta completa. Isso em graus, né? Isso vai dar 2 π radianos. Então, se eu simplificar isso aqui, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. 180 graus, simplificando por 2, e aqui π radianos. Então, para eu fazer a transformação de graus para radianos, basta eu usar essa referência aqui. Se 180 está para π, o valor que eu tenho em graus vai ser correspondente ao que eu tenho em radianos. E aí a gente agora vai calcular a medida do comprimento de um arco AB. Porque eu tenho dito a respeito desse comprimento, mas a gente não conseguiu ainda estabelecer como calcular esse comprimento. Então, só para exemplificar aqui para vocês, eu vou colocar aqui uma circunferência de centro O, e eu vou marcar 3 pontos, A, B e C. E eu vou me preocupar com esse arco, que seria o arco AB. Ele vai ter uma medida L, então vamos definir isso. L para nós vai ser quem? Vai ser a medida do comprimento do arco AB. Medida do comprimento do arco AB. Nós temos o raio. Quem vai ser o raio? O raio, ele vai ser a distância entre o centro O e qualquer ponto da minha circunferência. No caso aqui, então, o raio R da circunferência. E nós teremos o ângulo θ, que para nós é o nosso ângulo central. Então, o ângulo central está aqui definido. Também podemos escrever o θ como sendo AOB. Existe uma possibilidade de fazermos uma relação para descobrirmos o valor de θ. Θ para nós será pegar o comprimento L e dividir pelo raio. Então, o que nós teremos aqui é que o nosso comprimento L é pegar o valor de θ, que seria o ângulo central, e multiplicar pelo raio. Professor, mas eu não consegui entender por que o θ é L sobre R. Bom, se a gente for analisar, quem que seria o meu comprimento L? O meu comprimento L, para uma volta completa, o meu comprimento L é justamente 2πr, correto? Que seria o tamanho do perímetro aí da minha circunferência. Se eu dividir isso pelo raio,
eu vou chegar naquela definição de que θ é igual a 2π radianos, que é o que a gente já tinha relacionado anteriormente. Então, θ é sempre igual, ou seja, o ângulo central ele é sempre igual ao comprimento do meu arco definido dividido pelo raio. Daí, se a gente isolar o comprimento L, a gente vai ter que o valor do comprimento L é simplesmente pegar o θ e multiplicar pelo raio. Detalhe importante, esse θ apresentado, ele precisa estar em radianos para que nós encontremos o valor do comprimento L na medida da unidade do raio. Então, se o raio estiver em centímetros, a medida do comprimento do arco AB vai ser justamente em centímetros. Se tiver em metros, e assim sucessivamente. Então, o raio R, a unidade dele, vai definir a unidade do meu L. Correto? Mais uma vez, obrigado e até a próxima.